Olá, pessoal! Tudo bem? Então, estamos oficialmente iniciando a nossa aula. Hoje, dia 5 de julho de 2020, uma semana antes da prova de proficiência que a USP vai fazer online, né? Então, temos mais uma coisa inédita acontecendo nesse ano de 2020, que é a prova de inglês, né, para o ingresso no mestrado e no doutorado da USP ser feita de forma online. Vai acontecer no dia 12 de julho. A gente está aqui hoje, então, para discutir um pouco sobre esses três principais pilares que são necessários para a gente mandar bem numa prova de proficiência, tá? Então, iniciando falando rapidinho, vou me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia, eu sou professora de inglês jurídico desde 2008 e eu venho trabalhando com preparações para proficiência também dos alunos desde esse mesmo período. Então, sempre trabalhei muito com a URGS, né? Porque é uma coisa muito local. Eu sou aqui de Porto Alegre, então o pessoal me procura bastante. A prova da URGS mudou muito o formato, a gente vai ver rapidamente isso nos últimos anos. Esse ano ainda não saiu o edital, então eu não vou comentar ainda sobre o edital da URGS, porque ele não foi divulgado ainda. A URGS está com aquela questão do semestre, que eles ainda não sabem exatamente quando que o semestre termina, e o edital sempre é lançado ao término do primeiro semestre, né? Então, para dar ingresso no segundo. Deixando para registro como esse vídeo vai poder ser acessado depois, talvez em futuros anos. A gente está em plena pandemia, né? Não aguento mais ouvir essa palavra, mas enfim. E o mundo está bem estranho, né? Esse online aí que vocês estão me vendo agora tá tão comum hoje em dia, coisa que 3, 4 meses atrás a gente não imaginava, né? Mas enfim, não é o meu papel aqui criticar ou falar sobre isso, né? O meu papel aqui é para falar justamente sobre esses pilares, sobre isso que a gente vai precisar para mandar bem nessa prova que a gente vai fazer. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o seguinte: a estrutura das provas de proficiência em inglês jurídico, né? Então, o que é cobrado, quais são as principais, vamos dizer assim, provas, namely, né? Então, assim, a gente vai falar de URGS e de USP. Quais são os pontos de gramática que vocês precisam dominar? Então, eu não só vou falar, quer dizer, eu vou falar de todos os pontos gramaticais. Eu elenquei dois para a gente ver e estudar ele hoje também. Então, quais são os pontos totais? Se tu ainda não estudou nada de gramática, não faz nem ideia por onde começar, para esse tipo de prova, para esse tipo de necessidade, a gente vai falar sobre isso hoje. E por último, e não menos importante, pelo contrário, eu quero trabalhar um pouco, eu quero falar um pouco sobre esse mito ou não mito, será que é mito, do vocabulário específico, né? Então, a gente vai conversar para entender se esse vocabulário do inglês jurídico ele é realmente necessário, o quão necessário ele é, se eu tenho um bom conhecimento em inglês jurídico já, isso vai ser unicamente necessário para mim, né? Ou não, eu preciso saber um pouco mais de inglês, enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso encontro de hoje. Lembrando que a gente tem hora para começar, mas a gente, em princípio, não tem hora para terminar. Tá? Eu fiz uma programação de uma apresentação em torno de 1 hora, mas é lógico que talvez eu possa me estender em exemplos, né? Enfim, quem precisar sair, não tem problema, a aula vai ficar gravada, vocês podem acessar depois. E eu brinquei antes de sair de casa que o tempo limite, né? O tempo mínimo que eu programei é para uma apresentação de 1 hora, mas o tempo máximo quem vai editar vai ser o Arthur. Deixei um tanto de leite materno ordenhado lá para ele. Bacana que quem não me conhece não está sabendo do que eu estou falando, né? Eu tenho um bebê de 2 meses e 12 dias em casa e deixei com o meu marido, que é minha super rede de apoio, né? Então, o tempo máximo que a gente vai ficar aqui conversando é o tempo que ele aguentar. Então, se ele tomar esse mamazinho entre o início da minha aula
e o fim, e ele estiver exigindo muito de mim, eu já estiver aqui há 3 horas falando, aí eu acho que eu vou ter que encerrar e talvez marcar um outro encontro. Mas, brincadeiras à parte, isso é só para explicar que ficou programado um tempo mínimo de 1 hora, mas a gente pode se estender um pouquinho, tá? Então, espero que o som esteja funcionando, né? Não cheguei a fazer essa pergunta, eu testei antes, mas qualquer coisa vocês podem me dar um toque por WhatsApp ou por chat. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela aqui, então. E vocês provavelmente estejam vendo isso, a minha tela. Vou me colocar bem pequenininha aqui para não atrapalhar vocês. Então, oficialmente, dando início, o que eu preciso saber dentro dos 3 pilares essenciais para mandar bem numa prova de domínio operativo de inglês jurídico. Começando por esse nome, tá? Então, esse nome enorme, prova de domínio operativo de inglês jurídico. Isso nada mais é do que um nome bonito e rebuscado para dizer que os candidatos a ingresso no mestrado e no doutorado precisarão fazer uma prova que exige um conhecimento de inglês instrumental. Tá? O que é, rapidamente, o inglês instrumental? Inglês instrumental é aquele inglês, é aquele tipo de conhecimento que me ajuda a fazer leitura e interpretação de texto. Tá? Então, essa é a ideia. Nada mais é do que ler e interpretar textos em inglês. Legal? Então, vamos lá. Inicialmente, também, de novo, é bom a gente entender quais são os tipos de prova que podem cair, né? Que podem ser cobrados nesse tipo de concurso público. A primeira delas eu trago um exemplo de uma prova de 2014 para ingresso em 2015 da URGS. E ela era o seguinte, uma prova escrita de compreensão e interpretação de texto jurídico em língua estrangeira moderna. Tá, esse é o título da prova. Qual era a atividade? O que o aluno tinha que fazer? Era a tradução escrita do idioma inglês para o português, de todos os parágrafos apresentados no texto, transcrito neste documento o mais fielmente possível. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês iam receber um texto, como esse que está na fotinho, ali do lado. Ele geralmente era retirado de doutrina, né? Então, abrem um livro qualquer, tiram uma cópia de um texto e pedem para os alunos fazerem a tradução, tá? Então, é trazer do inglês para o português. O que quer dizer o mais fielmente possível? Importante lembrar. Hoje em dia, parênteses antes, hoje em dia, tanto a URGS quanto a USP não tem mais só a tradução como o único elemento de avaliação do inglês dos candidatos, tá? Então, pode haver sim tradução, mas não é só isso. Legal? Mas quando vocês lerem, vocês vão fazer algum outro tipo de proficiência. Então, já tô dentro do mestrado e tem que fazer aquela segunda prova que é aplicada pelo Instituto de Letras. O que é essa segunda prova? Ela é uma prova de proficiência também, em que há trechos de tradução. E aí eles usam ou o mais fielmente possível, traduzam o mais fielmente possível, ou eles dizem traduza para o bom português. E o que é esse bom português? Esse bom português, ele é uma tradução que não pode ser palavra por palavra, tá? Não pode ser uma tradução ipsis literis, assim, não pode ser uma coisa tipo, peguei um dicionário e estou traduzindo palavra por palavra. Não. Ele tem que ser um texto coeso em português. Tu tem que ler o texto sem imaginar que ele foi escrito em outra língua, sem imaginar que ele foi traduzido. Tá? Então, isso é uma boa tradução. Isso é traduzir fielmente, isso é traduzir para o bom português. É tu pegar um texto, então, no caso, se vocês fossem fazer essa prova, vocês precisariam pegar esse texto, traduzi-lo, entregar para a banca, e quem estiver corrigindo não pode achar que aquele texto era de outra língua, tá? Eu tenho que pegar aquele texto e dizer, nossa, que legal, ele sempre foi assim, tá? Essa é a ideia. Muito bem. Em 2016,
Não, aliás, acho que foi em 2015 que a URGS começou a mudar, tá? E essa prova que eu coloquei aqui é de 2016. A gente teve uma prova de compreensão e interpretação de texto jurídico, mas havia a tradução do texto, o texto inteiro, mais perguntas objetivas. Nesse ano, se eu não me engano, foram somente três perguntas objetivas, tá? E aí foi mudando, e no ano passado a gente teve uma prova com um total de 25 questões, em que vocês tinham que acertar 17 para passar nessa primeira etapa. Isso estou falando em termos de URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acertando 17 questões das 25, o candidato estava automaticamente aprovado para a segunda etapa, que era o que eles chamam da prova de direito, né? E depois aí vem artigo, é uma longa jornada, mas a prova de línguas ela é o primeiro caminho. Ela é o primeiro obstáculo, né, que vocês enfrentam. E aí, eu costumo dizer que a URGS foi se aproximando cada vez mais da prova da USP. E essa que a gente tem aqui é um terceiro tipo de prova, que são apenas questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada. E o que é cobrado nesse tipo de prova? Que essa, por exemplo, é a prova da USP do ano passado. É cobrada a interpretação de texto, mais vocabulário jurídico, mais conhecimento de gramática. Então, é exatamente o que a gente vai falar hoje aqui. Inicialmente, o que tu precisa saber é como fazer essa interpretação, que pontos gramaticais vão ser essenciais, qual é a estrutura da minha prova, né? Então, e o vocabulário jurídico, quanto ele vai ser necessário. No ano passado da USP, foram, se eu não me engano, 30 questões. Então, 6 textos, 30 questões, 5 questões cada texto, com 5 alternativas cada. Houve alguns anos anteriores de algumas das provas que eu tenho, que ainda tinha um pequeno texto para tradução no início. A USP pegava um trecho de um abstract, né? Então, um artigo acadêmico, colocava o abstract ali, e o candidato tinha que, além de traduzir aquele abstract, responder todas as questões objetivas que vinham a seguir. Tá? Legal? Então, esses são os 3 tipos de prova, assim, os mais comuns, tá? Então, a gente pode ter uma prova unicamente de tradução. Eu posso ter uma prova que vai cobrar tradução e questões de múltipla escolha. E eu posso ter uma prova puramente com questões de múltipla escolha. De novo, no domingo que vem vai ter a prova da USP. Eu estou muito curiosa para saber como é que eles vão fazer, né? Porque o candidato vai ter que acessar um site, um portal, já que ela vai ser online. Provavelmente vão ser questões de múltipla escolha. Eu sei que vai ter um tempo para o candidato fazer, então assim que encerrar o tempo, provavelmente 2h30 é o tempo que eles geralmente dão. O portal vai fechar, né? Então tu tem que responder naquele tempo. Mas eu estou bem curiosa para saber como é que vai ser essa prova, como é que ela vai ser feita online. Então essa é a primeira parte da nossa conversa, porque ela é os tipos de prova, né? A estrutura da prova de proficiência em inglês jurídico. Depois disso, a gente tem que entender, isso aqui é para nos ajudar a elencar, se eu tenho que enumerar ou se eu tenho que priorizar o meu estudo, se eu estou com pouco tempo, por exemplo, eu decidi logo no fim das inscrições da USP que eu gostaria de fazer a prova no dia 12 e eu não tenho muito tempo para estudar, ou não tenho grana, não tenho como investir num curso preparatório agora, ou minha professora está de licença maternidade e eu parei as minhas aulas agora. Gente, não precisa parar, tá? A gente está com professores me substituindo. Mas se qualquer uma dessas coisas aconteceu e você escolheu estudar por conta, a gente tem as seguintes prioridades em termos de matéria, tá? É essencial conhecer e entender conjunções. É essencial. Porque o que são as conjunções? A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre conjunções a seguir, tá? É um dos pontos que eu elenquei para a gente, de fato, trabalhar, estudar hoje. As conjunções, eles também são chamados de sentence connectors. Tá? Então, o que eu tenho? Eu vou ter várias frases, né? Então, pensem no teu texto inteiro como um caminho de um lugar até outro, como um mapa, certo? E as conjunções, elas são as direções.
Então, quando eu preciso adicionar uma ideia, eu estou dando um direcionamento, um caminho para o meu texto. Quando eu uso uma conjunção adversativa, eu estou mudando um pouco o caminho, eu estou voltando. Então, para eu chegar daqui até aqui, eu preciso percorrer esse caminho. E as conjunções vão dar as direções para onde o meu texto vai me levar. Tá? Então, esse eu entendo como o mais importante para vocês fazerem interpretação, para vocês entenderem um vocabulário que às vezes é um pouco mais rebuscado, ainda que não seja jurídico, né? As conjunções, ela deixa o texto um pouco mais rebuscado e ela ajuda no meu direcionamento, aonde que eu estou saindo e para onde que eu estou indo com o meu texto. Preposições são importantes demais. Acontece que preposições têm uma gama gigantesca. Então, se a gente, né, assim, in on at, não é só isso, porque a gente precisa ter isso aplicado para o contexto jurídico. Então, uma das surpresas dessa nossa conversa de hoje é que eu tenho um compilado de legal phrasal verbs, que são phrasal verbs utilizados dentro do contexto jurídico, e ali a gente vai ter vários verbos mais preposições que vão formar esses phrasal verbs, que eu vou enviar para vocês, eu vou disponibilizar na plataforma do Nutror esse material. Então, se tiver que estudar alguma preposição, que sejam aquelas preposições que estão dentro deste material. Tá? E já não são poucas, são várias. Uma coisa importante para lembrar de preposições. Preposições a gente grava e a gente entende, a gente aprende usando. Não dá para memorizar todas elas, não dá para memorizar todos os usos. A grande sacada é vocês terem um caderno de vocês, em que vocês vão anotar, quando vocês conhecerem uma nova preposição, o uso de uma outra preposição. Estudem gramática aplicada à prática, não estudem só as regras. Regra a gente esquece. A gente tem que aplicar isso, certo? É importante vocês entenderem também e mandarem bem em artigos e pronomes. Por quê? Artigo, the, an, tá por toda parte. Então, é importante, isso dá para estudar de uma forma rápida, né? Eu não preciso despender muito tempo nessa parte de artigos, mas entender a diferença entre artigo definido e artigo indefinido, sendo que o a e o an são artigos indefinidos, significa uma, uns, umas, e o the é o artigo definido, o, a, os, as. Isso é importante, isso é rápido de lembrar. Pronomes. É importante a gente saber a diferença do it, do them. Por quê? Porque muitas questões da prova vão ser de referência pronominal. O que isso quer dizer? Se eu uso a seguinte frase. She called me and asked me if she could come to my house later. Frase grande, tá? Eu vou pegar o my lá no final e eu vou dizer o pronome my, que na verdade é um pronome, um adjetivo possessivo, está se referindo a quem, né? Então, está se referindo a ela que ligou ou a mim que recebi ligação. Claro que eu usei um exemplo super bobo agora, mas esse é o tipo de questão. A quem que aquele pronome está se referindo? Tempos verbais é uma coisa muito extensa, mas que a gente tem que saber. Tá? Então, assim, se a gente lembrar que existe past, present and future, e que de uma forma bem superficial nós tenhamos os tempos simple, continuous ou progressive e os perfect, eu tenho que ligar todo mundo com todo mundo. Então, eu vou ter o present simple, present continuous e present perfect. Eu vou ter o past simple, past continuous, past perfect, future simple, future continuous, future perfect. Ah, Lívia, não tem o present perfect continuous? Eu tenho, mas basicamente três, liga todo mundo. Se já souber, se já dominar isso, os usos, lembrem o uso, não só a regra, mas o que aquilo quer dizer, é importante, tá? O bom é que nenhuma prova dessas vai exigir, por exemplo, transforme a frase do present perfect progressive para o past perfect progressive. Vocês não vão ter esse tipo de questão na prova de inglês jurídico.
tá? Então, isso pode ficar tranquilo. É mais para vocês conseguirem ler o texto e saber, conseguir interpretar qual é a ideia que o autor está querendo passar ali. Verbos modais também são bem importantes. Então, a gente vai ter vários, além dos básicos can, could, may, might. Então, verbos modais tem que estudar, tem que mandar bem. Adjetivos, muito importante. Porque junto com adjetivos, eu vou trabalhar uma parte de sufixo. E isso me ajuda, de novo, a entender classe gramatical. Isso me ajuda a saber a diferença entre as palavras. Isso me ajuda a não cair em pega-ratão, em que eles vão perguntar se better é um sufixo que está sendo utilizado para transformar em substantivo, tá? Então, isso tudo tem que ficar ligado. Não vão ser cobrados esses nomes dos pontos gramaticais na prova, mas vai ser cobrado o conhecimento de adjetivo, comparativo, superlativo, de igualdade. Tá? Então, esse é um ponto que tem que prestar atenção também. Advérbios, eles servem para florear o texto, né? E tem outras funções, mas eu diria que, primordialmente, os advérbios, que geralmente vão ser usados com LY, é o mais fácil a gente lembrar, tem LY no final, grande chance de ser um advérbio. Então, os advérbios, eles vão dar intensidade, eles vão mudar a forma do meu texto, eles vão falar de tempo. Então, eles me ajudam também nessa interpretação. Sufixo e prefixo é uma matéria que eu gosto muito. E eu elegi os sufixos para ser o segundo ponto gramatical que eu vou ver na aula de hoje, além de conjunções aqui com vocês. Por que os sufixos e os prefixos são tão importantes assim? Porque eles ampliam o nosso vocabulário de uma forma incrível. Então, se eu conheço uma única palavra em inglês e eu sei utilizar os sufixos e os prefixos, eu posso considerar que eu sei 5 palavras. Então, eu posso ampliar o meu conhecimento de vocabulário de 1 para 5 só tendo um conhecimento de um ponto gramatical. É por isso que é tão importante. Então, quando a gente pensa assim, eu não tenho vocabulário, eu tenho que estudar vocabulário. Gente, estudar vocabulário é isso também, é estudar sufixo e prefixo e conseguir trabalhar de forma elástica com as palavras em inglês. Porque aí advém também o nosso nível de proficiência. Então, quando a gente tem um nível X, né, mediano de conhecimento, a gente consegue fazer isso com o idioma, tá? É como atividade física. Quanto mais tu trabalha, quanto mais elástico tu estiver, aqui tu tem um conhecimento Y, tu tem um conhecimento maior, então tu sabe usar prefixos e sufixos. E aqui é quando tu consegue fazer o que tu quiser com a palavra, tu consegue explicar ela, tu consegue transformar ela num substantivo, num adjetivo, num verbo, num advérbio. Tá? Por isso é tão importante a gente saber sufixos e prefixos. Conhecimento de gerúndio é muito importante, ele entra também dentro na parte de sufixo, porque o ing, ele faz tudo, ele faz de tudo com a palavra. Ele transforma em substantivo, ele transforma em adjetivo, ele é um verbo que dá a questão de temporalidade, como no present continuous. Então, gerúndio é importante, sim, conhecer e estudar. Além disso, voz passiva, e aí um olhar especial para a voz passiva, porque... só deixa eu aceitar aqui. Pronto, entrou a André na nossa aula. Desculpa a interrupção, aqui o Zoom ele tem essa ferramenta de... ele tem essa ferramenta de aceitar as pessoas que vão participar, então eu tive que aceitar. Saiu... acho que perdi aqui. Deixa eu só voltar para nossa... Ao vivo é isso aí, né, pessoal? Vamos voltar ali. Tá. Voz passiva é importante por quê? Porque a maioria dos textos jurídicos, agora eu voltei focada 100% aqui. A maioria dos textos jurídicos utilizam a voz passiva, tá? Então, se vocês usam muito o Word, provavelmente vocês usam, né? Qualquer editor de texto, vocês vão ver que geralmente vocês usam uma parte de gramática e fica de voz passiva e fica aquele vermelho, aquele verdinho ou azulzinho chamando a atenção. Por quê? Para uma linguagem clara, infelizmente a voz passiva não é uma grande amiga, tá? Agora,
Para o jurídico, o juridiquês, o legal English, a voz passiva é muito utilizada, tá? Existe toda uma discussão de a gente deve tornar a linguagem um pouco mais plain English, né? Não tão legal English, mas a gente não está aqui para discutir isso, né? É necessário vocês entenderem a voz passiva. E a voz passiva, ela advém de um bom conhecimento de tempos verbais. É impossível a gente saber tudo de voz passiva se a gente não souber tudo de tempos verbais, porque ele vai afetar diretamente quando eu troco uma frase da voz ativa para a voz passiva. Certo? E as frases condicionais, elas estão ali por último, porque elas também fazem parte desse conhecimento de tempo verbal. Então, eu vou ter a zero conditional, a first, second, third e a mixed, que nada mais é do que uma sopinha e que eu vou fazer com os tempos verbais, usando presente, usando futuro, se é uma situação real, usando presente e passado, se é uma situação irreal, present perfect e past perfect, se é uma situação irreal também, e aí pra frente. Então, fechando esse segundo ponto aqui introdutório da parte de gramática. Eu tenho que estudar para a prova, eu tenho pouco tempo, ou eu preciso priorizar algumas matérias. Professora, o que eu preciso estudar? Então, você tem que estudar conjunções, preposições, artigos e pronomes, tempos verbais, verbos modais, adjetivos, advérbios, sufixos, prefixos, gerúndio, voz passiva e frases condicionais. Estudar isso não é decorar as regras, é estudar isso na prática, tá? É estudar esses pontos de gramática e como eles são aplicados em textos, certo? Vamos lá, a gente tem mais uma aluna entrando aqui, a Mari. Legal. Vou seguir, então, para a segunda parte. Segunda parte não, a gente ainda está na primeira parte. Que a gente vai falar de conjunções. Por que eu elenquei as conjunções aqui? Porque para mim, o conhecimento de gramática o ponto mais importante que a gente precisa. Só avisando, para quem está vendo a aula gravada depois, eu dou umas travadas minhas às vezes, porque tem gente entrando na aula e aí eu preciso aceitar na sala. Vocês vão achar meio estranho. Quem estiver assistindo assim, eu dou uma bugada, né? Eu não sou sempre assim. É só quando eu tenho que mudar a minha atenção. Então, as conjunções, vamos lá. Vamos falar dos grupos, das classes de conjunções que a gente tem que decorar. Isso aqui é decoreba, não tem como sair daqui. Então, a gente vai lembrar delas por grupos, certo? Se eu pensar que thus, hence, so, consequently, therefore e then são todas sinônimos, eu já larguei lá na frente. Quais são as palavras que mais vão aparecer, né? Quais são as conjunções que mais vão ser usadas? Aquelas mais difíceis, aquelas um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, formais, tá? Então, thus e hence são as preferidas do inglês jurídico e o therefore também. O que todas elas querem dizer? Se eu lembrar desse grupo de palavras, thus, hence, so, consequently, therefore, then, e a única palavra que eu entender aqui é consequently, eu tenho que lembrar que todas elas significam consequentemente, tá? Dá para decorar simples assim. Thus, hence, so, consequently, therefore, then, todas elas querem dizer consequentemente. Aí eu tenho um segundo grupo de palavras, que é o besides, furthermore, moreover, in addition to e beyond that. As mais utilizadas serão besides, furthermore e moreover. Mas, às vezes, é um pouco mais fácil a gente lembrar o que quer dizer in addition to, que é adicionalmente, né? Em adição, além disso. Então, eu vou lembrar que o grupo de palavras besides, furthermore, moreover, in addition to and beyond that, todas querem dizer em adição, adicionalmente. Além disso, é quando eu estou trazendo uma adição à minha frase. Depois nós temos o outro conjunto de conjunções, que é o but, however, nevertheless, nonetheless, yet e notwithstanding, sendo que as mais usadas vão ser nevertheless, nonetheless e o notwithstanding. Mas, acabei de usar, a mais fácil da gente lembrar é o but, né? Que é o mas. Então, é só lembrar que esse grupo inteiro quer dizer mas. Quem estudou muito para concurso, que lembra das aulas de cursinho,
e lembra das aulas de português, eu raramente traço um paralelo tão forte entre o inglês e o português. Mas nesse ponto aqui, a gente pode fazer isso. Então, eu digo que... Lembram daquela lista? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia e não obstante, ela se aplica nesse nosso cenário aqui, tá? Sendo notwithstanding o não obstante que o pessoal da área do direito tanto gosta de usar. Além disso, eu também tenho como trazer uma ideia adversativa aqui usando o although, though e o even though, que é embora, tá? Depois disso, eu também tenho um outro grupinho, que é o since, because, as e for, cuidando muito o uso do since, porque since também pode ser desde, né, dando uma ideia temporal, mas quando ele é utilizado como uma conjunção, como é que eu vou saber isso? É muito simples, tenta substituir. Se eu estou numa frase que existe a palavra since, tenta substituir por because, as e for. O because é o mais fácil, que é o que a gente mais lembra, que é o porquê. Então, tenta substituir. Se fizer algum sentido, a gente sabe que o since nessa frase, ela é uma conjunção, tá? E todas elas querem dizer por quê. Por isso, porque, dessa forma. Por último, aqui em conjunções, para a gente decorar, a gente tem esses grupinhos de palavras, que são o either or, que é o ou, both and, que também é o tanto quanto, neither nor, que é o nem, not only but also, que é não somente um, mas também, né? E o whether or, que também é o nosso ou, tá? Então, esses grupos aqui são importantes. Tem que decorar? Dá para decorar. Isso aqui dá para decorar. É uma questão, é bem... o áudio dele soa bem. Então, eu lembro que uma das aulas, eu fiz os stories lá divulgando essa nossa conversa de hoje, e aí eu botei uma caixinha de perguntas, né? E uma das respostas a essas perguntas, na verdade, foi uma aluna que fez o curso do ano passado, o curso inteiro, e ela disse que uma das coisas que ela mais lembra é eu em aula brincando, porque no curso eu faço vocês decorarem esses grupos de palavras de uma forma um pouco mais boba. Então a gente tem que decorar fazendo the sense or consequence of that for them. Besides, further, moreover, in addition to, beyond that. Então a gente consegue, de uma forma mais lúdica, lembrar desses grupos de palavras. Eu não vou estar fazendo uma cacada aqui com vocês hoje, porque hoje é domingo, e tá muito frio pra gente estar fazendo macacada. Quem faz o curso tem essa macacada um pouco mais ativa assim. Fora isso, não gosto de brincadeira, Lívia, na hora de estudar gramática. Não tem problema. É só decorar dessa forma que tá aqui. Bom lembrar que eu vou disponibilizar esses slides para vocês, tá? Então, podem e devem anotar, porque isso faz parte do aprendizado, mas eu também vou disponibilizar logo depois que acabar a aula. Saindo de conjunções, eu vou para o segundo ponto de gramática que eu acho importante, que eu elenquei para a gente trabalhar de forma breve na aula de hoje, que são os sufixos. Lembra que eu falei que os sufixos eles vão ampliar o meu vocabulário? Então, é exatamente isso. Eu tenho aqui alguns sufixos que a gente também vai memorizar para a formação de substantivos, de adjetivos, de verbos e de advérbios. Quais são essa primeira lista são os sufixos formadores de substantivos, tá? Então, eu vou ter o meant, or, are, it, would, ship, ion, as, ens. Quando a gente decora isso aqui, tentem decorar esses sufixos como uma palavra. E não tem que pensar em pronúncia. Nesse momento, não é a pronúncia em inglês que vale, tá? É lembrar bem assim. Pensem nesses dois grupos. Meant, or, are, it, would, como uma única coisa. Ship your essence. É estranho? É. Se vocês colocarem esse meu vídeo para rodar 500 vezes, isso vai entrar na cabeça de vocês, vocês vão decorar e vocês vão lembrar na hora de estar lendo um texto. Isso aqui é um sufixo. Ah, legal, isso aqui é um sufixo. Por quê? Porque termina em ment, e eu lembro que a Lívia disse que as palavras que terminam em menter, arit, root, ship, your essence são sufixos, tá? Depois eu tenho esse outro grupinho aqui, que é o full, ish, os, able, like, e less, if, all, ic, and, são os sufixos formadores de adjetivos, tá? Então, como é que eu vou decorar isso? Full, ish, os, able, like, e less, if, all, ic,
ant, entra no finalzinho. Isso aqui vai transformar as palavras em adjetivos, ou palavras que terminam com esses sufixos provavelmente sejam um adjetivo. Para a formação de verbos, eu vou ter os seguintes sufixos: enifisiate, tá? Só decorar assim, enifisiate. É o en, o ify, né, que a gente geralmente usa, o is e o ate. Is com S ou com Z não tem diferença nenhuma em termos de uso. Ele é a diferença entre o britânico e o americano, tá? Então a palavra, por exemplo, organize com S, provavelmente o autor seja britânico. E organize com Z, provavelmente o autor seja americano. Para a formação de advérbios, parece ser um pouco mais fácil, né? A gente tem o LY ali, é o li, e ele significa o sufixo mente, tá? Então, fácil, easy, easily, facilmente. Pensando aqui em termos, a gente vai gastar de tempo. Tá, passou bastante tempo já. Isso aqui, como eu vou deixar disponível para vocês depois, eu tenho como subir também alguns exercícios, tá? De sufixação com gabarito, para vocês poderem exercitar. Vou colocar tudo lá na plataforma depois. E aí a gente vai para nossa... migrando ainda da segunda para a terceira parte da nossa conversa de hoje, tá? Que são técnicas de leitura. O que eu preciso para fazer interpretação ou tradução, ou simplesmente resolução de exercícios, quando eu tenho um vocabulário muito, muito difícil, né? Então, a gente tem algumas técnicas de leitura que nos facilitam esse processo. A gente vai falar do skimming e o scanning um pouco mais adiante, tá? De forma central, então eu vou entrar nos outros pontos agora. O que é a técnica de leitura de critical reading, que é de leitura crítica? É quando a prova de proficiência em inglês jurídico, ela entende que a pessoa que está aplicando para aquela prova, ela tem um conhecimento prévio da matéria. Legal? Então, o pessoal da área da medicina não vai aplicar para fazer uma prova de inglês jurídico, não vai aplicar provavelmente. O pessoal da engenharia não vai querer entrar no mestrado em direito, tá? Então, eu consigo fazer uma prova de um nível um pouco mais difícil e exigir do meu candidato uma leitura crítica, que ele já sabe do que o texto está falando. Né? Então, se eu tenho um texto, por exemplo, do Dworkin, eu sei o que o Dworkin fala. Eu sei qual é a linha de pensamento dele. Então, quando vocês forem ler um texto, a primeira coisa, se atentem para qual é a fonte daquele texto. É um livro? Ou é um artigo de jornal? Esse jornal tem algum viés um pouco mais político? Ou essa revista, ela tem um viés para um lado, para o outro, ou no meio, né? Ou então, é meramente uma doutrina? Esse autor, ele defende um segmento do direito, ou ele defende o outro, tá? Então, a gente tem que saber, vocês passaram por toda a graduação, então, é exigido essa parte de leitura crítica. E isso é importante, porque usem do conhecimento de vocês para facilitar a prova de vocês na hora da prova. O que vocês têm que tomar cuidado com a parte de leitura crítica é o que eu digo que só acontece com o advogado, que é brigar com o texto. O advogado briga com o texto, o advogado discorda do que o autor está dizendo numa prova e quer contestar. Não dá, né? Numa prova a gente não está ali para contestar o que está escrito. Mas sim, é saudável vocês lerem de forma crítica, sabendo do que viés que aquele autor tem, qual é o posicionamento e daí para frente. O cuidado de não brigar, e eu digo que só acontece com o advogado, vocês são tão treinados a questionar, a discutir, a brigar, a defender um outro ponto, né? Quem é meu cliente, que daqui a pouco eu posso simplesmente responder uma alternativa errada que vai ao encontro do que eu acredito, mas que não é o que o autor está dizendo, tá? Então, cuidado com isso. A leitura por cognatos O que são cognatos? São palavras que são iguais na nossa língua, em português, tá? Tanto no inglês quanto no português. Eu posso e eu vou fazer uma leitura por cognatos, só que eu tenho que tomar cuidado com os falsos cognatos,
A gente vai ter um exemplo disso num textinho que eu vou passar a seguir. Mas é possível e é extremamente favorável para o candidato ler os cognatos e entender o que aquelas palavras já dizem no português. Isso faz parte de uma primeira leitura rápida, tá? O que é a referência contextual? Contextual reference. Quando eu não sei o que uma palavra quer dizer, e às vezes vocês podem perguntar para o professor de vocês, professor, o que quer dizer tal palavra? O professor diz assim, qual é o contexto? Não é que a gente não saiba, não é que a gente não queira responder. Às vezes a gente não sabe mesmo. Mas é porque eu quero saber assim, legal, isso está inserido em que contexto, né? A palavra bill pode significar uma infinidade de coisas. Pode significar nota de dinheiro, pode significar conta, o electric bill, pode significar um projeto de lei, pode significar um nome, então eu chamo Bill Clinton. Então, assim, depende. Se você simplesmente olhar para mim, mandar uma mensagem assim, Lívia, o que é Bill? Se eu te responder que é o nome do Bill Clinton, é um nome, tu vai me dizer, nossa, é professora burra, isso aqui era um projeto de lei. Depende do contexto, tá? Então, essa questão de referência contextual me deparei com uma palavra no texto, não sei o que ela quer dizer. Ou ela é difícil, ou ela é diferente, né? Ela está num formato que eu nunca vi. Tenta olhar na volta, no contexto, e ver se vocês conseguem responder. E prediction, ela está muito ligada ao critical reading. Então, o que é tu prever o que vai vir? Quando tu conhece um autor, quando tu conhece a forma como alguém escreve, tu sabe mais ou menos que linha que vai seguir. Tu sabe mais ou menos o que vai surgir dali. Então é fazer essa previsão mesmo, é prever o que vai acontecer, é meio que, ok, o autor, eu tô falando do Working, ele tá falando de, sei lá, agora me fugiu. Lembrei agora do texto do bebê que se afogou na poça d'água, né? Então tô falando de uma questão moral do direito. É a prova da URGS de 2012. Tô falando de uma questão moral. Então, eu vou olhar para aquele texto e vou dizer, esse autor entende que é moral do direito, que eu tenho um dever moral de salvar esse bebê. Então, eu estou fazendo uma predição, estou prevendo o que aquele autor está dizendo no texto. Legal? Então, basicamente, essas 6 técnicas, a gente usa elas todas ao mesmo tempo, tá? A gente não consegue utilizar só uma ou outra. Vão nos ajudar a ter uma compreensão dos textos que a gente vai utilizar. A gente vai ler, desculpa. Aí, a gente vai dar uma olhadinha aqui em cognatos, rapidamente, tá? A gente não vai ler esse trecho juntos, mas rapidamente eu tenho destacados alguns cognatos que aparecem esse texto realmente caiu em uma prova. Então, eu tenho ali positivismo, teoria, particular, instituição, judge, embora não seja igualzinho a um cognato, a gente né, juiz, a gente consegue. Teoria, decidir, caso, opinião, linguagem, ideia, ficção, realidade, legislar, legais, né, direitos legais, retrospectivamente, caso, arguir, teoria, vou pular o adjudication porque ele está em itálico. Inadequado, defender e teoria. Por que eu pulei o adjudication? Porque o adjudication é um exemplo de um falso cognato, tá? Então, adjudicate não é adjudicar. E aí vocês, meus queridos advogados, sabem o que adjudicar é. Adjudicate, em inglês, significa decidir, tá? Então, tá, Lívia, então tu tá me dizendo que não dá para fazer leitura por cognato? Dá. Porque olha a quantidade de palavra que apareceu aqui que são cognatas em português. Só tem uma que não é cognata, tá? A gente só tem que ter cuidado nessa leitura, certo? E caso houvesse uma pergunta com relação à adjudication, eu teria que avaliar a referência contextual para ver se encaixa, tá? Então, contem com a leitura por cognatos para de uma forma rápida eu saber sobre o que o texto está falando, mas não pensem que somente a leitura por cognato vai funcionar. Eu tenho que aplicar a leitura crítica, eu tenho que aplicar a prever o que aquele texto vai dizer, e eu tenho que aplicar as técnicas de skimming e scanning para usar dentro da minha referência contextual. Legal? Aí, a gente vai olhar rapidinho aqui as duas principais técnicas de leituras, que é o skimming e o scanning, certo? Skimming é a técnica que a gente usa para ler o texto sem ler. É exatamente isso, tá? É quando a gente dá uma rápida passada de olhos num texto
e a gente entende aquele assunto geral. Não tem atenção aos detalhes. Lembra que eu falei que quando vocês forem fazer uma prova, a primeira coisa vocês devem entender se aquele texto vem ou de uma doutrina, ou um artigo, ou de uma revista, ou um trecho de jornal. Isso vai importar, tá? Dessa forma, importam questões como layout do texto, título, subtítulo, as primeiras e as últimas linhas de cada parágrafo, os cognatos, as figuras, gráficos e tabelas. Dependendo do que aparece para mim, isso vai dar uma dica do que meu texto quer dizer. Então, esse é o ler o texto sem ler. Eu bater os olhos, eu fazer uma leitura em Z rapidamente para eu entender o assunto geral do texto, sem me ater aos detalhes. E a gente também tem a técnica do scanning. O que é o scanning? Scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto até localizar a informação específica desejada. Pausa aqui, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, caso a prova seja de questões objetivas, é ler as perguntas. Nunca, jamais, em hipótese alguma, quem já fez aula comigo sabe que eu bato muito nessa tecla, tu vai ler o texto de cara, vai ler sempre as perguntas primeiro. Uma das razões para isso, tem algumas razões. Uma delas é para que, quando eu vou ler o meu texto, eu já vou identificar o que eu preciso. Porque as perguntas, daqui a pouco eu fico super presa lá num trecho que está super difícil e aquilo não vai fazer a menor diferença na minha prova. Então, a gente lê as questões primeiro e aí a gente vai fazer esse olhar para a prova, a gente vai ler o texto pensando já no tipo de informação que eu preciso responder. Tá? Então, essa técnica não exige leitura completa nem detalhada do texto. O scanning é uma excelente técnica para resolver testes de proficiência que vocês vão fazer em leitura de língua inglesa de mestrados e doutorados que cobram interpretação de texto. Tá? Então, assim, e por que é o scanning? O que um scanner faz? Tu bota ligar um scanner sem nada ali, ele não vai ler nada, né? Não vai fazer cópia de nada. Agora, se eu colocar um papel ou alguma coisa ali naquele scanner, ele vai escanear, aquilo vai saltar aos olhos. É isso que a gente quer. A gente quer que alguma informação salte aos nossos olhos quando estiver lendo aquele texto. Se eu tenho uma pergunta que quer saber o percentual de pessoas que, whatever. Então, quando eu for ler meu texto, eu vou procurar números. Eu vou procurar aquele símbolozinho de porcentagem, tá? É isso que o scanning, é para isso que o scanning nos ajuda. Legal? Estratégias de leitura, então. Sempre que eu for... Então, primeira coisa de tudo, já li o texto. Já li as perguntas. Fui pro texto. Vou aplicar as minhas reading strategies de skimming, scanning, contextual reference, critical reading, cognates e prediction. Como é que eu vou fazer isso? Eu sempre vou me perguntar, vou querer saber sobre o que é o texto. O what do nosso texto, tá? Então, eu vou saber ali qual é a ideia geral que eu tenho com relação na minha frente. Depois disso, tendo isso respondido, eu vou questionar qual é a ideia principal. Então, sobre o que se desenvolve a ideia geral. Então, é o what e o outro é o what about it. Tá? Então, sobre o que é o texto e sobre o que aquilo se desenvolve. Em seguida, dentro das minhas estratégias de leitura, eu vou encontrar termos desconhecidos, certo? Então, o que eu faço com isso? Eu localizo, eu tento associar, eu faço uma leitura geral com o texto, eu tento adivinhar, é possível, e eu trabalho com substituição no texto. Uma questão que é bem comum é aparecer assim, a palavra tal na linha tal pode ser substituída sem alteração por. Então aí eu tenho 5 alternativas. O que eu vou fazer? Se eu não conheço nem a palavra, nem as 5 alternativas, as palavras que aparecem nas alternativas. Substitui e vê qual que soa melhor, vê qual que me soa melhor. Se eu não conheço nenhuma, zero total, aí vai de sorte, né, gente? Mas assim, quando a gente tem uma ideia, a gente substituindo no texto, eu vou conseguir responder uma questão assim. Legal? O que acontece? Principalmente as provas de inglês jurídico, tem trechos muito difíceis, tá? Que é um dos maiores desafios. O juridiquês, em português, já é difícil. Então, textos das provas de proficiência em inglês jurídico, geralmente pegam textos que foram escritos de advogado para advogado, se a gente pode falar assim, tá? Então, é um texto que seria difícil
para o falante nativo de inglês entender, tá? Assim como é difícil para um falante nativo do português entender um falante nativo de português escrevendo em português jurídico. A questão é o tom, é a linguagem do ambiente acadêmico, do ambiente específico do direito. Então, a mesma dificuldade que a gente tem em português de ler um texto um pouco mais pesado, o falante nativo do inglês também vai ter. Então, para isso, imagina para nós que estamos lendo em outra língua. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas, que eu gosto de usar, uma das mais importantes, é o trim the fat. É cortar a gordurinha, tá? Da nossa frase. Hoje mesmo eu comi um churrasco. Não consigo ser evoluído o suficiente para não comer carne. O que acontece quando eu pego aquela picanha bem gorda? Tem uma capa enorme de gordura aqui em cima. Eu gosto da gordura da picanha, mas eu não posso comer toda a gordura da picanha. Então eu tenho que cortar um pouco disso. O que vai ser essa gordurinha? Vão ser termos não essenciais que estão numa frase para deixar uma frase mais bonita, para deixar um pouco mais rebuscada, para deixar um pouco mais juridiquês. Só que isso também faz a gente ter mais dificuldade de chegar no centro. Se eu tenho uma carne muito gorda, com muita gordura na volta, é muito difícil eu conseguir chegar na carne. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar. Tá? Aqui eu tenho um exemplo. Se eu quero simplesmente passar a ideia que Joe ran, essa é a ideia do meu texto. O Joe correu. Mas eu posso escrever isso de uma forma um pouco mais bonitinha, dizendo: Joe, a competitive runner for nearly 20 years, ran perhaps the best race of his entire life last week when he narrowly defeated his arch-rival in a stunning showdown. Eu tenho um monte de coisa aqui. Eu tenho adjetivo, eu tenho advérbio, eu tenho muita coisa floreando a minha frase. E isso torna a compreensão mais difícil. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou perguntar quem faz o quê. Então, o meu quem vai trazer o meu sujeito da frase, que é o Joe, e ele faz o quê? Ele corre, ou ele correu, né? Nesse caso aqui, ele correu. Joe ran. Eu poderia ainda dizer que ele correu a melhor corrida dele, né? Mas, basicamente, o que eu tô querendo dizer é que ele correu. Ponto. Tá? Então, isso a gente tem que conseguir. Então, como é que eu vou chegar nesse trim the fat? Como é que eu vou cortar essa gordurinha? Eu sempre vou olhar para uma frase, no matter quão complexa ela seja, ou quão grande ela seja, e eu vou perguntar: quem faz o quê? É isso. Quem faz o quê? Respondendo quem faz o quê, eu consigo pegar a carninha na minha frase. Tá? O que acontece é que às vezes eu tenho palavras difíceis, tá? Aqui a gente tem uma outra técnica, não só quando o parágrafo inteiro é difícil, mas quando eu tenho a palavra que eu não entendi. Porque no exemplo anterior, Joe ran, eu consigo entender. Joe é uma pessoa e ran é correr. Agora, o que acontece se a palavra... se eu não conheço a palavra, né? E eu vou precisar disso. Tá, vamos ver. A gente se perde, a gente se frustra nesse momento, a gente diz assim, não estudei o suficiente. Não, tá? Então, a gente vai ver essa frase enorme aqui e a gente vai pensar, a gente vai fazer o trim the fat, que é cortar toda a gordurinha. Então, vocês podem lembrar que informação antes de vírgula pode ser desconsiderada. Nessa minha frase inteira que tá aqui em cima, eu simplesmente vou ficar com a carninha. Many people continue to vigorously defend it, tá? Aqui eu vou procurar o meu sujeito, o meu verbo e o meu objeto, que é o meu quem faz o quê. E aí eu tenho mais cortadinho ainda, people continue to defend it. Tá? As outras palavras são adjetivos, são modifiers, são conjunções, elas trazem rebuscamento, elas deixam a frase mais bonita, mas elas não agregam nada para nossa compreensão, elas só nos complicam. Certo? Então, essas duas coisas são importantes. Corta a gordurinha, pergunta quem faz o quê, corta a informação que vem antes da vírgula e aí a gente vai para cá. Quando eu tenho a palavra, o substantivo, o sujeito, que eu não entendo o que significa.
Nessa frase inteira que eu tenho, eu já cortei a gordurinha ali na que está sublinhada. Eu fiquei com a frase: The Scythians were able to subjugate the Slavs. Só que eu não sei o que é, por exemplo, subjugate. Então, o que eu vou fazer isso? Eu vou substituir aquele verbo que eu não conheço por fazer algo com. Tá? Então, eu vou dizer que the Scythians were able to do something to the Slavs. Por quê? Porque eu não sei o que é subjugate. Então, isso vai me ajudar, é importante, é essencial eu saber o que aquele verbo quer dizer. Bom, aí é uma questão de sorte. Dificilmente a prova vai te cobrar um detalhe tão pequeno num texto tão grande. Para uma compreensão geral, eu posso simplesmente substituir que eles faziam algo com os outros, tá? Porque assim a gente não fica trancado, a gente não fica pensando, mas eles fizeram algo, eles farão algo, ele fez algo, eles fizeram algo. Eu substituo coisa por coisa. Os meus sujeitos, se eu tenho um singular, eu vou ter um sujeito no singular. Se eu tiver no plural, eu vou usar o they. Os meus verbos, eu sempre vou substituir por fazer algo, porque este é o verbo mais amplo de tudo. Tá? E o meu objeto eu também vou poder substituir por alguém. Então, alguém faz algo com outro alguém. Tá? Isso é uma técnica para facilitar para quando a gente está travado na leitura. Beleza? Tá. O que acontece dentro do juridiquês? Né? Então, a gente tem que a escrita jurídica se desenvolveu e vem se desenvolvendo ao longo de centenas de anos e tem características específicas. Tá? Então, aqui é quando eu digo que mesmo um falante de inglês nativo tem dificuldade de entender o inglês jurídico. Assim como um falante de português nativo tem dificuldade de entender o português jurídico. Por quê? Quais são as características? O que vocês têm que saber que vocês vão encontrar nessas provas? O uso de termos de latim, em latim, sim. O uso de termos técnicos, sim, dependendo da área, dependendo do texto. A gente tem o uso de muitas palavras antigas e para fins específicos. Então, palavras que são outdated, que não se usam mais hoje em dia, que a gente não aprende no curso de inglês normal, tá? A gente vai utilizar muito pares de palavras com essa relação de reciprocidade. Por isso que o conhecimento de sufixo é importante. Porque se eu sei que Liz, o que é Liz? Eu tenho meu lessor, meu lessee, é quem faz alguma coisa e quem sofre uma ação. Tá? Então, employ é o verbo empregar. Employer, o empregador, eu tenho meu sufixo ER, que é quem faz algo, e o employee, eu tenho o sufixo EE, que é quem sofre a ação, é o empregado. Tá? Então, conhecimento de sufixo e prefixo aqui bate direto nesse uso de palavras pares com relação de reciprocidade. A gente tem muito uso do jargão jurídico, né? O que é isso? São pares ou grupos de palavras usadas em conjunto. Então, isso dificulta a palavra. Eu digo, without prejudice to, terms and conditions, build, erect or construct. Então, ainda que seja redundante, às vezes um corretor automático vai apontar que aquilo aí está errado. Não está errado, né? Do juridiquês. Termos e condições do contrato, não é tudo a mesma coisa? Pode ser, mas a gente usa o conjunto, tá? Isso dificulta um pouco, vai estar presente nos textos de vocês. A gente tem também o uso específico jurídico de palavras comuns, tá? Então, the judge determines the facts of the case. Então, nesse caso aqui, to determine significa decidir, não é o determinado, né? Claro que eu tô falando meio chovendo molhado, vocês provavelmente sabem disso. Mas essa é uma das características do juridiquês. A gente tem também o uso de palavras com sentido amplo ou muito vago, tá? Então eu digo provide a sufficient service. O que é suficiente? O que é esse enough, né? O que é esse serviço à altura? Existe muita informação vaga no juridiquês, infelizmente. Uso de frases longas e com pouca pontuação. Então, eu costumo dizer que às vezes vem uns tijolões, assim, de, tipo, sei lá, 10 linhas, uma frase, gente, não dá. Isso é um parágrafo, né, com várias frases dentro. O juridiquês, na maioria das vezes, tem frases longas e pouca pontuação. A gente enfrenta também uma inversão na ordem das palavras.
Então, ao invés de dizer um absolute title, eu vou dizer um title absolute, muito comum. Uso de letras maiúsculas para identificar termos importantes ou pré-definidos. Então, the term of the lease. Existe muito em contrato, né? O contratante, ali o C está maiúsculo. O presente contrato, com C maiúsculo também. Tá? Então, tem que lembrar disso. Mas isso vocês já usam em português, né? Então, é só um ponto que também é comum no inglês. Um uso quase inexistente de pronomes pessoais. A gente sempre vai usar o he, o she, o they, you, it também. Dificilmente eu vou usar you, we and I, tá? E, por último, de novo, não menos importante, o uso específico do shall, do modal shall, para impor uma obrigação. Então, o shall aqui, ele vai ser sinônimo de must, tá? Tem uma diferença pequena entre must e have to, que a gente estuda, sendo que o must é uma obrigação interna, quando eu me imponho algo, e o have to é quando eu tenho uma imposição externa, uma ordem, mas isso não vem ao caso aqui. Sempre que eu vou usar o shall, ele é sinônimo de dever, de obrigação. Essas são as características do legalize. Aí a gente tem uma listinha aqui de phrasal verbs, que eu decidi deixar na apresentação ainda que eu vá enviar e deixar disponível para vocês essa listinha aqui. Por que eu deixei na apresentação? Porque lembra que eu falei que preposições eram importantes? Então a gente pode ver as preposições que aparecem nessa lista aqui, que é o of, from, against, out, between, on. Viu que não fica só dentro do in, on, at, né? Aquelas preposições que a gente geralmente conhece. Tem outras. Então, se vocês tiverem que se dedicar a estudar preposições um pouco mais a fundo, que sejam essas que estão aqui nessa listinha, que eu também vou publicar e mandar para vocês depois. Legal? Bacana. Eu disse que eu tinha planejado, né, para falar durante 1 hora, deu exatamente essa 1 hora. Então, eu vou interromper o compartilhamento da tela agora aqui e vou falar um pouquinho mais rapidinho. Deixo o bate-papo aqui para vocês, se vocês quiserem me mandar alguma pergunta, falar alguma coisa. Quem quiser abrir microfone também e câmera, sinta-se à vontade. Mas se vocês também quiserem me mandar mensagem pelo WhatsApp, pode mandar. O que eu quero falar agora nesse finalzinho? Eu fiz um corridão aqui com tudo que é importante, tá? Esses são os 3 principais pilares que vocês precisam conhecer, entender e dominar para sentar numa prova, para sentar no próximo domingo, no dia 12, e fazer a prova, por exemplo, da USP. Mas a prova da USP é diferente da Federal do Rio Grande do Sul. Sim, e dá para passar nela também. Com isso que a gente discutiu aqui, a gente sabendo técnica de leitura, a gente sabendo aqueles principais pontos gramaticais que a gente tem ali, e a gente entendendo o tipo de prova, a estrutura, eu consigo sim, em 2 horas e 30, realizar essa prova. Ou seja, Lívia, eu preciso saber muito inglês jurídico, você tem que lembrar o seguinte, 95% do texto, ele vai ser de inglês normal, tá? Então, vocês tendo um conhecimento de inglês normal, dá para resolver a prova. O inglês jurídico ele vai entrar nesses 5%, que pode vir de uma compreensão de um texto um pouco mais, uma palavra um pouco mais específica, uma coisa que eu não consigo, mas geralmente vocês conseguem responder com análise de leitura crítica, com conhecimento prévio, sabendo o que o autor fala, com análise de contexto. Então, o bom é que o advogado, o operador do direito, tem essa carga, tem esse conhecimento e consegue responder mesmo sem conhecer uma única palavrinha. É muito difícil que uma única palavrinha vá fazer vocês não passarem, não conseguirem resolver nada da prova. Não, isso não vai acontecer. Dada a estrutura, se tiver tradução, então eu vou fazer um resumão agora. Se for um texto de tradução, ou se houver trechos de tradução, lembrem que eu devo traduzir para o bom português. O que é o bom português? Não é traduzir palavra por palavra. Eu tenho que ler aquilo e pensar, nossa, isso foi escrito por um falante do português, né? Isso não foi traduzido. Então, essa é uma boa tradução. Nas estruturas ainda, se a minha prova tiver tradução e questões objetivas, eu vou ter que traduzir para o bom português e eu vou ter que conseguir responder as questões objetivas usando as técnicas que a gente usou.
Se eu tiver só uma prova de questões objetivas, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou ler todas as perguntas primeiro, para saber o que vai ser essencial dentro do texto. Aí eu vou começar depois a ler o texto e aplicar as técnicas de leitura que a gente viu ali, tá? Pontos gramaticais. Lembram do que a gente precisa saber? Vou ter que colar aqui, porque eu lembro, mas é bom eu dar uma relembrada aqui. Primeira coisa, eu sei que é conjunções. Lembra que a gente até viu juntos aqui em aula. Então, são conjunções, preposições, artigos e pronomes, tempos verbais, verbos modais, adjetivos, advérbios, sufixos, prefixos, gerúndio, voz passiva, frases condicionais. Lívia, eu não tenho tempo para estudar tudo isso para a prova do próximo da USP no dia 12. O que eu faço? Estuda conjunções, estuda sufixo e prefixo, revisa os slides que a gente viu hoje, que é um bom andamento. É muito importante saber esses dois pontos, conjunções e prefixos e sufixos. Legal? Então, isso é o que de gramática a gente precisa saber. E por último, espero ter talvez trazido uma tranquilidade para vocês quando eu digo que eu não preciso saber tanto inglês jurídico assim. Tá? Ele vai ser importante, mas ele não é como o essencial, né, visto aos olhos, né? Somente o que é visto aos olhos. Então, ele não é tão essencial assim. Ele vai responder, ele vai me ajudar em 5%. A Valentina mandou um comentário aqui, deixa eu ler. Na URGS, geralmente os textos que aparecem na prova de inglês não estão dentro da bibliografia indicada, ou não há regra específica sobre os textos. Boa pergunta, Valentina. Na URGS, tá. Os textos que aparecem na prova de proficiência em inglês jurídico da URGS não estão na bibliografia, tá? Vou explicar o porquê. Idealmente, tá? No mundo ideal, essa prova de proficiência ela é a primeira etapa. Então, ela não deveria poder favorecer determinados candidatos. Tá? Por que eu falo no mundo ideal? Porque talvez porque na prática quem faz a prova é um professor. Um professor tem uma bagagem, né? Então, eu sou professor de constitucional. Eu tenho livros de constitucional que eu leio. Eu sou um professor de empresarial. Tem livros e autores de empresarial que eu leio. Então, na prática, pode ser que a prova tenha um viés. Tá? A prova do ano passado, ela foi uma prova que teve, eu me lembro, de um texto bem empresarial. O segundo texto eu não lembro exato, aqui eu até posso abrir e compartilhar com vocês. Mas, idealmente, não deveria ter viés a prova. Tá? Dito isso, os textos que aparecem na prova de idiomas não tá na bibliografia por professor. Tá? Tenho que verificar se no ano passado, na Federal do Rio Grande do Sul, o que caiu na prova estava na bibliografia. Eu acho que não. De algum professor, né? Daí eu tenho que olhar a bibliografia de, sei lá, 20 professores lá dentro. Mas, idealmente, não. Tem alguns nomes que eu posso indicar para vocês, tá? Eu indico ler Dworkin, sim. Eu indico ler textos de empresarial em inglês. Por quê? Porque no ano passado caiu, às vezes eles repetem a banca, talvez no próximo ano, o próximo edital também tenha esse mesmo viés, tá? Mas via de regra, não. Eu tenho até alguns livros que eu posso fornecer o nome para vocês, podem me mandar o WhatsApp depois, eu posso encaminhar para vocês pegarem em biblioteca, enfim, terem acesso online. Mas não existe, tá? Então, respondendo, os textos que vão aparecer não deveriam estar numa bibliografia específica antes. São textos aleatórios. Eu acho que vai meio assim, do dia. Abri, acordei, eu já tenho que fazer a prova. Peguei um livro, pá, é essa questão aqui. Vou fazer perguntas em cima dela. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvidas, de novo, eu vou subir essa nossa conversa aqui, junto com a apresentação na plataforma que a gente utilizou. Vou subir para o YouTube também, para ficar mais fácil de acessar, mas vou deixar o vídeo como não listado, ou seja, só tem acesso a esse vídeo quem tiver o link, tá? Que são vocês que participaram. E o resto do pessoal que comprou a aula e que não pôde assistir online. Eu peço que não encaminhe esse link para outras pessoas, tá? Porque ele vai ser fechado só para quem participou, vai poder assistir ali.
mas eu vou subir e deixo à disposição para quem quiser assistir quantas vezes vocês quiserem. Dúvidas, questões, perguntas, dicas, podem me mandar mensagem no Insta, pode me mandar WhatsApp, pode me mandar e-mail. Eu ainda estou em licença maternidade, né? Então, o que eu gostaria de avisar e de anunciar aqui no final da nossa aula é que eu vou lançar o curso inteiro preparatório para a prova de proficiência em aulas gravadas, tá? De forma que a gente chama de forma assíncrona. Isso está sendo feito aos pouquinhos, tem toda a questão de edição de vídeo, né? De subir para a plataforma. Tem questão. Então, entre mamadas com o meu bebê recém-nascido, de 2 meses, 12 dias, eu tô gravando já, tô começando a gravar algumas aulas. Acredito que isso vai ser disponibilizado. Bom, se o edital da URGS for só para o final do ano, talvez já seja o curso lançado antes do próximo edital. Mas isso está sendo feito nessa metade de ano agora. E aí vocês vão receber, além das informações, para quem tiver interesse em fazer essa mentoria um pouco mais especializada, vocês vão receber um voucher, né, para quem quiser comprar essas aulas. E para quem quiser fazer as aulas síncronas, que é com discussão, que é com a gente revisando os textos, que é com comentários, pode entrar em contato comigo também, pode mandar mensagem, que em setembro eu tô de volta, tá? Finalzinho de agosto termina a minha licença maternidade e eu vou estar retornando para as aulas síncronas, que são essas que a gente faz com a interação com vocês. Certo, pessoal? Agradeço muito a participação de todos, espero que tenha ficado claro. E agradeço a companhia nesse dia cinza e chuvoso que foi hoje. E fico à disposição para comentários posteriores. Tenham um bom domingo e uma boa semana para todo mundo. Um beijo grande e até mais!